Você falou do Supremo, e aí a gente passou aquele vídeo no início da nossa conversa aqui, e você foi cobrado a nominar, até em entrevista recente, aí você nominou, acho que o Gilmar, né, como um dos ministros que você avalia que tem se posicionado contra a Lava Jato. Não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Se você pudesse substituir ministro do Supremo, se você tivesse esse poder, você trocaria quem de lá? Essa é uma pergunta complicada, né? Você quer me botar em apuros aqui. Olha lá, vamos censurar essa última pergunta dele. Já quer me censurar, tá vendo? Viu? Olha só. Não, eu sei, é difícil. Eu pergunto mesmo para... Não, o que eu acho que deveria ser feito, né? Indicação de juízes, magistrados com uma carreira. Então vamos falar assim, para quem está nos assistindo, vamos falar então de critérios para melhorar o nível dos ministros do Supremo. Primeiro, um pressuposto, você tem que acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado é uma blindagem, sim, mas também gera uma relação não muito saudável entre os poderes. Isso. Tá? Então, acaba com isso. Isso é importante, porque aí é uma reforma institucional. 2, você indica magistrados de carreira. Por que isso é relevante? Porque você consegue rastrear o histórico de decisões. Você quer saber o que aquele juiz pensa sobre corrupção? Se ele é rigoroso ou se é aquele juiz carreirista, né? Que às vezes, vou proferir uma decisão aqui mais leve para eu não prejudicar a minha carreira, porque isso acontece. Então, você consegue fazer essa identificação. Você quer um juiz que respeite os contratos, né? Que é importante para a segurança jurídica e previsibilidade. Ou você quer um juiz com uma visão mais intervencionista. São várias opções legítimas. Se você nomeia um juiz de carreira, você tem condições de rastrear o histórico dele e ver se ele tem coerência. Também esse é um ponto essencial. Que não adianta você ser rigoroso na aplicação da lei penal, por exemplo, quando é conveniente, e quando é inconveniente, você simplesmente muda de posição. E aí você consegue fazer boas escolhas e vai formando um tribunal técnico, um espírito um pouco mais de autorrestrição, de apego à lei. Porque o que falta muitas vezes no Brasil, na minha opinião, Cláudia, é aplicar a lei, né? E aqui não é ativismo judicial, não. Aplicar a lei é o que mais precisa ser feito pelos tribunais, pelo judiciário, porque aplicar a lei às vezes é desafiador, né? Você fazer valer a lei num país que muitas vezes não está acostumado, num país que se acostumou até com aquela expressão, lei para inglês ver. Então, você aplicar a lei é algo que é um ato, muitas vezes, de coragem. Foi o que a gente fez na Lava Jato, e é o que a gente esperava, o que a gente espera do Poder Judiciário em geral, e é o que a gente quer, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, se o Supremo Tribunal Federal tem responsabilidade em aplicar a lei em caso concreto, tem que ter uma atitude mais legalista nesse ponto. Então, você acha que advogado de partido, integrante do Ministério Público, não deveria ser ministro? Não digo que não deveria, são escolhas a serem feitas, mas é normalmente uma incógnita, porque o advogado está lá para defender o interesse do cliente dele. Então, ele vai dar a melhor defesa, vai dar a melhor representação para o cliente dele, e isso está dentro da ética da profissão. Agora, é difícil muitas vezes você saber, mas qual que é a posição dele mesmo? Se ele tivesse independência para decidir um caso, como é que ele ia fazer? A mesma coisa um professor, um jurista, como é que ele vai se posicionar se ele for chamado a julgar casos? E, de certa maneira, o próprio Ministério Público. Pode ser indicado, isso aqui não é um critério absoluto. Eu só acho que as escolhas mais seguras são feitas em cima de magistrados profissionais, que têm um histórico. Foi a opção que foi realizada lá nos Estados Unidos, principalmente a partir da década de 70. Os presidentes preferiram começar a indicar pessoas que já estavam na magistratura. Por quê? São melhores que os outros? Não são melhores, nem piores, mas porque você consegue identificar o perfil profissional. A nossa Suprema Corte mesmo, o Supremo Tribunal Federal, antes principalmente de 88, ele tinha uma composição normalmente que eram indicados lá
magistrados de carreira, né? Vamos lembrar aqui o ministro Carlos Veloso, por exemplo, e o Mar Galvão, e aí você tinha um pouco mais de previsibilidade, né, em relação às decisões.